Não, mas eu escutei tudo. Então vamos lá. Vamos lá. Fechar os olhinhos, pensar no nosso mestre amado, tranquilizando o nosso ser, adentrando os nossos corações e nossas mentes, fazendo morada em nosso ser, para que nós possamos cada vez mais adentrar no seu Evangelho, conseguir entender, fazer com que todo esse entendimento possa ser útil na nossa vida e, quiçá, nós possamos também colocar em prática. Damos por iniciado o nosso estudo através do nosso irmão Afrânio, onde todos possam estar comungando de uma forma bem amável, terna, branda, pedindo também pelos nossos irmãos que estão com Covid e outras doenças. Pedir sinceramente que as suas mentes possam, nesse momento, pensar em Jesus e fazer conexão direta com esse nosso irmão maior. Os médicos, os enfermeiros, todos esses que estão trabalhando em prol, os cientistas, principalmente os cientistas. Que a doce paz do Senhor esteja conosco, nos alimentando de amor, de paz, de carinho, de ternura. Agora e sempre, graças a Deus. Muita paz em nossos corações, nossas mentes. Muito obrigado. A paz a todos. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Já está aí também, não? Já. Bom, gente, hoje é Novo Testamento, né? Nós estamos no capítulo 28, versículo 1. É esse, Elisa? Peraí, não abri ainda. Estou aqui lutando com o iPad. O iPad eu acho que deu. É 28:1. É. Conforme foi 28:1. falado, já estamos no final. Está havendo uma eleição, ainda está em aberto o votos. Quem está ganhando, por enquanto, é Paulo Estevam. Tá? Lembrando que houve alguns votos pedindo uma conjugação de Paulo Estevam e Atos dos Apóstolos. Vai haver, porque não tem como não haver, porque, conforme falou Haroldo Dutra, Paulo Estevam é o making-off de Atos dos Apóstolos. É isso mesmo. A grande vantagem do Paulo Estevam é o seguinte, que o Emmanuel tem a preocupação de nos apresentar um a um, né, os personagens. Ou seja, nós vamos saber particularidades de cada um, nós vamos saber, né, a luta de cada um. Esse que é o grande objetivo do Atos dos Apóstolos, nos mostrar a luta que existiu para que essa doutrina cristã chegasse até nós. Muito forte, a luta muito dura, difícil, né? Os primeiros mártires, a vida dos apóstolos, as particularidades, né? Pedro, puxa vida, e o grande exemplo, Pedro, né? E vários outros, né? Vários outros. Eu, particularmente, como eu adoro o livro, estou vibrando desde semana retrasada que houve a votação, mas está em aberto. Supor que alguém queira, né, alguma outra coisa. A maioria, por enquanto, é Paulo Estevam. Se puder, quem não votar, não votou, votar, tá? Para ajudar a gente. Bom, vamos lá, Elisa. Vamos. Não estou conseguindo abrir, não. Pois é. Vamos ler do 1 ao 10 logo direto.
Então, hoje nós vamos estudar... Ai, peraí, caiu o negócio no chão aqui. Pronto. Nós vamos estudar... Posso falar uma coisinha antes de começar? No final do capítulo 27, posso falar? Já fui falando, né? Sim. Está errado isso. Tá? Como sempre, esse livro nos acompanhou todos os estudos. Tá? Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati. É um livro que, logicamente, vem algumas coisas assim, que chamam a atenção. E ele botou aqui no final do capítulo 27 considerações em torno do desaparecimento do corpo de Jesus. Todos nós sabemos que ele desapareceu. Os guardas, ninguém entendeu nada, né? Ninguém compreendeu nada. E havia muita preocupação em relação a esse corpo. Né? Os sacerdotes queriam esse corpo para mostrar ao povo que Jesus era um farsante. Os discípulos queriam esse corpo para proteger ele dos sacerdotes e, assim, se houvesse realmente a aparição de Jesus, que era real o negócio. Aí há um mistério sobre esse corpo. Né? Na realidade, ninguém sabe nada sobre isso. Os espíritos nunca nos abriram nada sobre isso. Não palpites. Mas chegasse alguém bem elevado e falar, foi isso que aconteceu até agora, não há. O Emmanuel, todo mundo, ninguém se mete a falar isso. Né? E o Eliseu Rigonati botou, né, que havia esses dois grupos interessados no corpo de Jesus. Né? Aí primeiro ele bota uma tese. Teriam os discípulos furtado o corpo? Não. Porque ele responde, porque todos eles ficaram espantados ao receber a notícia. Né? Estavam muito amedrontados, dispersos, e, sumiram. Como é que eles iam roubar se eles estavam com medo de se aproximar da sepultura de Jesus, com medo dos guardas não prenderem? Né? Isso é uma teoria que não deu certo, essa pergunta. A segunda, teriam os sacerdotes furtado o corpo? Resposta, não. Eles tinham interesse realmente em manter o corpo no túmulo e não em roubar. Sumir com o corpo estava comprovando que, né, se Jesus apareceu depois, estava comprovando realmente, não, se mantivesse o corpo no túmulo, né, e Jesus não aparecesse lá, embuste, é falsa, né, o que ele falou, que ressuscitaria no terceiro dia. Né? Tanto os discípulos como os sacerdotes, outra colocação que o Eliseu coloca aqui, não tinha essa ideia tão espiritualizada como hoje o Espiritismo nos traz. Tomavam muito a ideia, né? Assim, digamos, muito materializada a ideia. Né? Eles não tinham ideia, não tinham noção de como o corpo, né, sobrevive à dita morte, né, ao desencarne. Eles não tinham noção de reencarnação, eles confundiam a palavra ressurreição com reencarnação. Eles não tinham noção do que é a ressurreição, que é o retorno do espírito ao mundo espiritual, né, o retorno do espírito após desencarnar ao mundo espiritual, e que as aparições, né, pode ser vultos, pode ser materializações, eles não tinham ideia nada disso. Né? E há outro detalhe que o Eliseu Rigonati bota aqui muito, muito bacana. Devido a todas essas informações que eles não tinham compreensão, e Jesus deu essas informações, de repente, se eles vissem o corpo de Jesus apodrecer lá no sepulcro, e Jesus aparecesse para eles, aí Zé, me lembrou daquela menina que nós falamos que o centro espírita estava vazio e estava cheio de espírito, tá lembrado? Né? Isso aí correndo. Lembro. Lembro, ela queria. Né? A menina era espírita. Ela chegou, não tem ninguém no centro? Aí nós falamos, não, o centro está cheio. Ela, mas não estou vendo nada. Eu e o Zé fizemos uma cara bem séria e falou, está cheio de espíritos, você não está vendo? Pronto, a menina não queria entrar lá no centro.
Aí, Deus me livre. Pois é, aconteceria a mesma coisa, né? E também, essa questão do corpo ter sumido foi bom que não houve fofoca. Fortaleceu a fé dos discípulos, os sacerdotes, né? Infelizmente criaram lá uma que nós vamos ler daqui a pouco sobre a questão eles deram um dinheirinho para os guardas, contar a história dele, a corrupção, a velha corrupção, né? Então é só isso que eu queria para fechar essa questão que está em aberto até hoje. Mas, na realidade, não interessa muito, não, a gente, não. Mas é bom a gente sempre comentar, né? Porque o que interessa para a gente é justamente o que o Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dividir a vida de Jesus o Evangelho em 5 partes. Né? A vida de Jesus, seus milagres, suas predições, né? E várias outras coisas. Mas o que interessa para a gente é a 5ª parte, que é a parte moral do seu ensinamento. É isso que mais interessa para a gente. Tá? Então, essa questão do corpo de Jesus continua em aberto, mas é bom a gente sempre fazer alguns comentários. Aquilo que eu falei antes, é bom ter alguma coisinha na cabeça para a gente. Né? E, por último, ele pergunta, foi uma fraude, então, isso? Não. Foi uma medida para evitar consequências desastrosas se encontrasse o corpo de Jesus, né? Que eram crianças espirituais. Assim como hoje nós ainda estamos numa fase, digamos, de adolescência espiritual, né? Já sabemos, mas somos muito rebeldes e as velhas tendências, né? Que nem o adolescente, né? Querem nos dirigir ainda, querem nos dominar ainda, mas o que está entrando está batendo de frente, nos tornamos hoje adolescentes espirituais. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso aí? Então, Ó, vamos. Afrânio, o nome do livro é Levantar e Seguir. É. Então você vai ter que me dar o nome da página, porque eu não estou conseguindo abrir a biblioteca. Velho Processo. No meu livro é página 65. Velho Processo. Velho Processo, isso que eu quero saber. É página 65. Mas é mais lá na frente. Deixa eu só escrever aqui para botar para buscar. Velho Processo. É do Emmanuel, né? É, Chico e Emmanuel. Dupla caipira. Vocês ficam falando essas coisas. Dupla caipira, quando a Luísa for fofoqueira, eu quero ver quando vocês desencarnarem o que vai acontecer com vocês. Deixei na Bíblia do Caminho. Vamos lá. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, tá? Que diz assim: as mulheres visitam o túmulo. 28.1. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, vieram Maria de Magdalena e a outra Maria contemplar o sepulcro. E eis que ocorreu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como neve. Os guardas tremeram de medo dele e se tornaram como mortos. Em resposta, o anjo disse às mulheres: não temais, pois sei o que procurais, Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde estava deitado. Depressa, dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Vede, eu vos disse. Afastando-se rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-vos.
Elas, aproximando-se, agarraram os pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhe Jesus: Não temais, ide e anunciai aos meus irmãos a fim de que partam para Galiléia, e lá verão. Certo? Bom, do 1 ao 9, do 1 ao 10, né, que nós lemos, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes, né? Em primeiro lugar, né, o 28, versículo 2. Esse que ocorreu um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Nós vamos ver duas coisinhas aí, né? Uma materialização e um efeito físico. Aí a pergunta é, poderia acontecer isso como? Esse tipo de mediunidade, né? Só acontecesse antes, só poderia se materializar, fazer essa pedra rolar se estivesse no local um médium de efeito físico. Então nós vamos ver que uma dessas mulheres tem essa mediunidade de efeito físico. Será que eles saberiam disso naquela época? Hoje nós temos tudo mastigadinho, é o bom da doutrina espírita, né? A gente recebe tudo de mãos beijadas. Naquela época, poucos tinham consciência disso aí. E o que eu acho mais legal é o seguinte, que pelo menos não tiveram medo de sair correndo do espírito, né? Que o anjo é um espírito, é um mensageiro. É uma coisa tão interessante essa palavra anjo, tá? A palavra anjo a gente sabe, significa mensageiro. E muitas pessoas falam sobre Lúcifer. O anjo decaído. Pô, então ele não era anjo. Não, ele era anjo, sim, era um mensageiro. Era um mensageiro, só que um mensageiro que não trazia coisas boas. Rebelde, né? Uma intelectualidade lá no alto, mas a moral lá embaixo. Então a gente confunde muito essa palavra anjo. Apareceram dois anjos. Geralmente, quando se fala isso, são espíritos elevados, que a gente coloca como anjo, né? Na realidade, a palavra tem esse simples significado, mensageiro. Mensageiros de Deus. Apareceu espírito aqui, deve ser muito evoluído, muita luz. Quer falar alguma coisa? Nada? Elas, né, tá falando aqui, testemunharam a história do corpo, que o corpo não estava mais no túmulo. Não tem muito o que comentar aqui, né? E o anjo pede para elas ir avisar os discípulos sobre a questão que Jesus iria aparecer na Galileia. Só que antes que Jesus dá uma colher de chá, aparece aqui mesmo, né? E elas, né, ficaram muito alegres, muito contentes. E nada disso os discípulos testemunharam, somente as mulheres foram as que foram as corajosas. É a página, né, Elisa, da Amélia Rodrigues, né? As mulheres realmente foram diferentes nesse momento aí, fizeram uma diferença tremenda. Parece até que foi tipo uma gratidão ao maior feminista que já existiu, né? Jesus, né? Tem a página, Elisa, tem alguma coisa a ver com isso? Está sem microfone. Beleza? Tem, claro que tem. Pois é. Eu, no final do estudo passado do Evangelho, eu falei, né, sobre ler uma página da Amélia Rodrigues, né, sobre as mulheres, as questões das mulheres. Aí a Elisa leu e gostou muito. A gente poderia até, na próxima semana, próxima quinzena, na aula aqui do Evangelho, dar uma lidinha nessa página. Né? É uma página um pouco longa, mas em uma hora dá para a gente trabalhar ela.
Bom, Jesus pede o quê? Para ir para Galiléia, que lá todos vão se encontrar. Bom, alguém que comentou alguma coisa do 1 ao 10 que não tem muito o que se falar aí, né? Só tem essa questão da mediunidade aí, né? Que eles elas viram que o corpo não estava sepulto. Notemos que não tinha nenhum discípulo a homem lá, só elas, né? Mas nada, assim, de especial. Alguém falou alguma coisa? Seu Roberto? Não. É pouco aí, é o que você disse, tem pouco a comentar, tá tudo muito claro aí. Não? É o que Kardec fala, a vida de Jesus, né? Aí, no caso, foi a morte de Jesus, né? Tem muito assim, né? Bom, Elisa, então vamos ler do 28:11 ao 28:15. Peraí, 28:11, 28:15. O suborno dos soldados. Enquanto elas partiam, eis que alguns da guarda, após irem à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Já eram fofoqueiros, né? Só um detalhe. Você se lembra da historinha do Zé Grosso, da pedra, lá do negócio da materialização? O cara estava na sessão de materialização, pensou, eu queria ver se esse espírito traz aquela pedra, está lá na rua e materializa aqui dentro. Né? E o Zé Grosso fez isso. Aí, quando ele materializou a pedra, todo mundo tomou um susto. Aí o pessoal, pô, Zé, né, essa pedra aí tem um susto em todo mundo aqui. E ele fala, não, susto quem tomou mesmo era o cara que estava sentado em cima dela lá fora. Quer dizer, é o que deve ter acontecido com esses guardas, né? Estão tomando conta de um sepulcro. O sepulcro se abre, talvez eles não tenham tido mediunidade suficiente. Não, pelas vias mediúnicas veio a pedra rolar. Era uma pedra pesadora, nós já vimos nos filmes, né? Era uma pedra que devia pesar algumas centenas de quilos, né? A pedra rolar sozinha, de repente eu fiz vidro. Olha para o sepulcro, tudo vazio. Eles estavam lá. Como é que explica isso? Ficaram realmente, devem ter chegado muito apavorados na cidade. Eu ficaria também, né? Eu talvez nem fosse para a cidade, eu ia sumir. Vamos lá. Depois de se reunirem com os anciãos, elaborando um plano, deram grande quantidade de pratas aos soldados. Aí, Consuelo, você que gosta aí, ó, naquela época já tinha isso, viu? Suborno, corrupção. É? Pois é, né? Não mudou nada. Né? Não mudou nada, né? Os caras foram lá e botaram isso para falar o que eles bem queriam, bem entendiam. E também foi na época, na hora da escolha de Barrabás e Jesus, né? No livro Memória do Suicídio explica isso aí um pouquinho, né? E eles davam algumas coisas, porque deu muitas coisas, né? Para uns comida, para outros dinheiro, para outros não, alguma coisa foi dado, né? Um suborno também, para gritar lá Barrabás. O próprio Camilo, que aparece nesse livro, né? Que era um pobre coitado, que não tinha até um braço, tal, ele chegou na cidade morrendo de fome, deram a ele comida, alguma coisa, e ele foi um dos que foi lá gritar, né? Queremos Barrabás, sem saber nem o que estava acontecendo. Diz ele que xingou muito Maria de Nazaré. Olha só que coisa, hein? Não é só, Roberto? É como hoje nas eleições. O cara dá um prato de comida, o cara elege ele. Aí veja bem, o Emmanuel escreveu uma paginazinha sobre isso, chamada Velho Processo. Conseguiu abrir ele? Consegui. Vai parar aí? Não vai ler até o final, Vou dar não? uma paradinha aí, vamos ler essa página e depois a gente continua. Consegui abrir no celular. Abriu? Não quis abrir, não. Abri. Tem uma Velho página Processo. desse livro, né? Levantar e seguir, chamada Velho Processo. Eu já tomei um susto com esse monte de mão aí. Eu pensei que fosse a minha, mas não é não. A minha é de baixo, tá? Tá vendo aí? Pra caralho. Levantar e seguir. Pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier.
Congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Mateus, capítulo 28, versículo 12. Judas não foi o único no quadro da missão de Jesus que se deixou fascinar pela perspectiva de ganho e de evidência pessoal. Olha, é uma coisa interessante que Paulo, em uma das suas cartas, fala sobre isso, sobre a questão de viver do altar. O que é viver do altar? A pessoa que se autodenomina, tá, um propagador da doutrina cristã. Podemos chamar de padre, pastor. Até que o orador espírita eu não vi ninguém cobrando ainda, nem vivendo disso. Tá? Então, eles alegam que não tem tempo na vida deles de fazer outra coisa. Né? Então, como eles são propagadores do cristianismo, que não tem tempo de trabalhar, né, eles passam a viver, tirar daquele dízimo, né, dinheiro para suas despesas, para viver daquele dinheiro. Então, Paulo fala sobre isso. Aquele que quer viver do altar, que viva, mas eu trabalho. Ou seja, ele não aprova isso. Judas se deixou fascinado do ganho de evidência e de evidência pessoal. Então, quem monta a igreja mais bonita, etc, está atrás de quê? De ganho e evidência. Com o nome de quem? Né? É isso aí que começa aí o velho processo. Vamos lá. Aí o negócio fechou. Quantos homens puros refletirão na iluminada visão do Mestre, desejando permanecer a seu lado, pelo menos durante 1 minuto? Alguém quer ficar 1 minuto ao lado de Jesus? Um é pouco. Vai ficar a vida inteira. Um é pouco. Um vai passar muito rápido, quando acabar eu vou ficar muito triste. Pois é. Mas é o que o Emmanuel vai falando agora. Entretanto, aqueles soldados, com o galardão de se manterem a 2 passos do Senhor, igualmente, venderam na expectativa de lucros e facilidades na terra. Eles omitiram o que eles viram, que o corpo tinha sumido. E mentiram para afirmar que, né, tinham roubado. Né? Porque os sacerdotes não têm essa história. O corpo foi roubado. Então, eles, em momento algum, pensaram realmente na doutrina cristã. Eles não eram cristãos, eram romanos. Tudo bem. Mas existe uma coisa, né, que se chama honradez, honestidade, dignidade, está tudo envolto nisso aí. Aí não importa, não é a questão de ser religioso ou não, mas é questão de ser reto, né? Reto, correto, né? Bom, começa por aí. Vamos lá. Para que os judeus pudessem satisfazer suas velhas ambições de domínio, sacerdotes e anciãos, à custa de soma vultosa, compraram-nos capciosamente, transportando-os de uma situação honrosa para o caminho negro da deslealdade. Olha só como o Emmanuel coloca essa situação, que essa situação até hoje existe, né? Transportando de uma situação honrosa para o caminho negro da deslealdade. Né? Isso acontece até hoje, isso é uma coisa normal hoje, infelizmente. Né? A corrupção, conforme o Zé Roberto falou, o cara dá um prato de comida, é isso? Bota uma lâmpada na rua, ele não está preocupado no que o cara vai fazer depois, está preocupado em levar a pessoa, né? Algum benefício naquele momento. E o benefício chama corrupção. Vamos lá? O fenômeno não ficou circunscrito à época. Em todas as faces do cristianismo,
A maioria dos trabalhadores recebeu a sugestão do velho processo, e poucos aprendizes se portaram até o fim superiores à sedução de muito dinheiro. Então, um negócio antigo, porque nós vamos aos filmes antigos, aqueles filmes que retratam bem essa situação aí. Todo mundo, toda a história do cristianismo, infelizmente, a luta pelo poder sempre foi muito grande. Aí vem a compra. Eleger um papa, havia a compra. Hoje eu não sei se existe. Mas são várias situações. Quem gosta disso é o Rochester. Quando a gente pega alguns livros do Rochester para ler, a história mesmo de Ian Ruiz, que é o Kardec, no anos de 1300, do século XIV, mais ou menos, mostra essa corrupção. Chegaram a ter, na época, 3 papas. 3 Nossa, papas. Oi? Muito papa. É. Um era estuprador, o outro era ladrão, assaltante de carruagem, e o outro era filho de um bacana. Então era uma gangue, não era um papa. Era. O Rochester arrebenta nesse livro. Poxa, qual é o nome do livro? Eu tenho ele aqui, é do Ian Ruiz, a história do Ian Ruiz. É um livro grosso. Poxa, é legal esse livro. O Rochester arrebenta, mostrando a podridão que era a igreja daquela época. Que era a única igreja que existia era a católica, não existia ainda os protestantes. Ian Ruiz é o começo. Tá? Estão me ouvindo? Porque aqui ficou ruim a conexão. Pedi para botar seu áudio. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Vou tirar minha imagem. Vou tentar tirar minha imagem. Tirei. Bom, aí a igreja mostra a podridão que era. Quer dizer, o Emmanuel vem assistindo isso. Vem assistindo isso agora, como espiritual foi encarnado, que o Emmanuel participou muito da igreja. O pessoal aí daquele que você gosta tanto de Jesus Histórico. Jesus Histórico. Eles metem o nome no Emmanuel, porque o Emmanuel sempre foi igrejista por isso. O Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega. O Emmanuel, na época do Papa Inocêncio III, era o braço direito do Papa. Foi ele que falou para o Papa: melhor atender esse pessoal aí. Esse pessoal era o Francisco de Assis, tá? Então o Emmanuel acompanhou a igreja por dentro e por fora, encarnado e desencarnado, durante mais de um milênio. Então ele sabe o que ele está falando sobre essa sedução do dinheiro e do poder. Será que isso ainda existe hoje? Né? Vamos lá? O que você acha? O que você acha? Tem alguma opinião? Você tem alguma opinião sobre isso? Acho que eu estou falando bobagem aqui. Isso não existe mais hoje. Não existe. Gente, tá demais. Cara. Mas está lá no capítulo 24, né? Os falsos profetas. Capítulo 24 de Mateus. Os falsos profetas. Que nesta época, né? A transição, eles, vamos falar, abundariam, né? Ou seja, teriam bastantes. Não só na religião, não, tá, gente? Está em vários lugares. Toda vez que a gente vê uma pessoa querendo fazer algo contra... Por exemplo, vamos lá um exemplo assim, bem... A Terra é reta, a Terra não é redonda, é quadrada, retangular, sei lá o que é. Eles inventaram aí. É plana. É plana, né? As naves espaciais já fotografaram a Terra milhões de vezes, gente. É fato. Mas para confundir, para tumultuar, o falso profeta está aí para isso. Tá? Então, a questão é essa. Continua até hoje esse problema. Até o momento certo, na hora certa, isso vai parar. Não sei quando, mas espero que seja o mais breve possível. Vamos lá? Não sei não, hein? Alguém quer falar? Não. O Consuelo está muito calado. Elisa, o Consuelo não quer falar, não. Não, então vou falar. Surgiam realizações generosas
grandeza de convicção e caracteres sublimes, destruíram-se coroas. Não, distribuíam-se. Distribuíam-se, peraí. É porque apagou na hora que eu estava lendo. Distribuíam-se coroas, títulos, terras e prerrogativas. E o verdadeiro apelo de Jesus ficava confundido no grande vozerio dos interesses subalternos. Continua? Vamos falar de hoje. As coroas e as terras são escassas, mas os títulos bancários e os privilégios políticos funcionam muito bem. Bom, nós vimos. Quem viu o filme Lutero? Tá? Um filme muito bom, aconselho quem puder ver, tem na internet. Chama simplesmente isso, Lutero. É a história do Lutero. Nós vamos ver que uma das coisas que Lutero veio combater foi justamente essa integração política e igreja. Não é que não pode se misturar. Mas pode se misturar desde o quê? Como Kardec fala, né? As nossas instituições, tá? São, não me lembro a palavra que ele usa, mas vamos falar, são ruins, são maus, porque o homem é ruim, é mau, tá? Mas mais ou menos isso que ele fala, tá? Não vou falar não prestam, o homem não presta, não vou falar isso não. Já falei, né? Então, o grande problema é esse, no dia que o homem for honesto, né? Ou realmente interessado no bem do próximo, o religioso, falando aqui, o religioso, ele pode ser político. E nós hoje estamos vendo o quê? O que aconteceu que Lutero veio combater, onde foi criado o protestantismo. Nós vamos ver, nesse filme, nós vamos ver Lutero combatendo isso. Aquele poder que a igreja tanto tinha, a igreja católica, né? Junto aos reis, eles que elegiam Deus, eles que controlavam, né? Tudo aquilo que foi feito há 500 anos atrás, 700 anos atrás, voltando agora. Né? O pessoal tudo correndo para a política. A Igreja Católica largou, não está apitando tanto mais. E nós estamos vendo justamente aqueles, o rebanho de Lutero, é tudo doido por posse, por poder, né? É cheio de senadores, deputados, prefeitos, etc. Mas no interesse o quê? Do poder. Poder. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Posso? E basta que surja o discípulo preparado ao serviço de Cristo e aparece logo os antigos anciãos em outras vestes, com as mesmas propostas. É justo vigiar incessantemente, porque muitos continuam adormecendo com a visão de muito dinheiro. Hoje, por exemplo, quando o Gandhi apareceu, vamos falar um pouquinho para trás, que o Emmanuel, até um dos poucos elogios que a Emmanuel fez a um encarnado foi ao Gandhi, né? Vamos falar então do Gandhi. Né? O Gandhi, quando ele entrou naquela missão dele de libertar a Inglaterra e o Paquistão, etc., ele foi muito tentado. No início ele foi muito combatido, mas depois não, ele passou a ser tentado. Porque sabe como é que é esse pessoal aí, né? Esse pessoal político, né? Quando você não consegue dominar o inimigo, una-se a ele. O Gandhi passou, no início o Gandhi era combatido, depois não, a própria rainha, acho que era Elizabeth já na época, nem sei quem era a rainha, será essa que ainda está aí, convidou para ele ir lá em Londres, ficar hospedado lá no castelo de Windsor, etc, etc, etc. Aquele grande homem lá, o Churchill, apoiando ele. Aí depois liberaram a Índia e o Paquistão. Né?
é tentado. E hoje também. Quando aparece alguém para fazer o bem, no instantinho aparecem empresas para querer financiar, aparece um monte de coisas. Não deixa de ser uma corrupção. O Betinho, quando vê com aquele negócio da fome, quem tem fome tem pressa, porque ele falava que era ateu, mas, pô, fez um trabalho maravilhoso com aquela campanha. Até hoje essa campanha existe, né? Também foi muito tentado. Então é aparecer alguém hoje pensando com honestidade que, infelizmente, os velhos anciãos estão lá preparados para tentar comprar. Né? Então, o que a Emmanuel fala aqui, no final, é justo vigiar incessantemente, porque muitos continuam adormecendo com a visão de muito dinheiro, que aconteceu com os guardas lá do início. Então, essa é a paginazinha, né? Alguém quer comentar? Então vamos lá. Eu passei aqui. É no 12 que nós falamos, 28. Parei no 12. Eu ia começar no 13. Depois de se reunirem com os anciãos, elaborando um plano, deram grande quantidade de pratas aos soldados, dizendo: dizei, os discípulos dele, vindo de noite, o furtaram, enquanto nós estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós iremos persuadi-lo e não traremos preocupações para vós. Eles, recebendo as pratas, fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado junto aos judeus até o dia de hoje. Então, veja bem, eles armaram o esquema. O que acontece hoje? Olha lá, fica tranquilo. Que vai cair no ouvido do governador que vocês dormiram, mas nós vamos lá e vamos segurar a onda. Como o Pilatos tinha medo deles, que eles também eles sabiam armar as coisas por trás para derrubar as pessoas, Pilatos morria de medo deles, né? Eles foram lá e conseguiram fazer que tudo desse certo para que o Pilatos não prejudicasse esses guardas, que de nada adiantaria o dinheiro se não pudesse gastar depois, né? E naquela época as leis eram mais duras que hoje, né? Bom, e ele está falando que esse dito foi divulgado junto aos judeus até o dia de hoje. Bom, isso foi na época do Evangelho. Hoje eu não sei se esse dito ainda é divulgado entre os judeus. Não sei, realmente não sei. Fiquei curioso com isso. É difícil da gente saber, né? Não pesquisei a respeito, não, tá? Bom, vamos para o último pedaço do... Tá? Vamos lá. Então vamos lá, né? Se ninguém quer se manifestar... Consuelo, hoje não chegou. Consuelo, você está com algum problema sério? Conta para mim, se abra. Ela não quer falar. É breve? Deixa ela. Bom, nós vamos para o 28:16, que é a aparição de Jesus na Galileia. É porque hoje, o que nós estamos estudando hoje, esse finalzinho, é uma coisa que é mastigada e é isso e acabou, entendeu? As reflexões sobre isso são o que a raça humana é até hoje, né? Não houve muita mudança dos comportamentos dos seres humanos desde aquela época com relação a sentimentos, emoções e pensamentos, né? Nada mudou, né? É. Agora, se você prestar atenção, a Bíblia são premonições, né? Daqui a milênio vai virar história. Né? Muitas coisas da Bíblia, a Bíblia é premonição, né? Como, por exemplo, terás falsos profetas. Daqui a milênios, isso não vai valer de nada dentro da Bíblia, entendeu? Que não vai ter falsos profetas, nem terão falsos profetas. Então, a Bíblia vai ser uma história, né?
Claro que virá outra coisa, né? O próprio espiritismo vai crescer, né? E isso vai de encontro, né? A Bíblia, e isso vira história. Porque não vai ter mais, não vai ser uma premonição, simplesmente vai ser uma história a ser contada, né? Que já foi uma coisa adquirida, né? Já foi uma lição adquirida. Opa, virou história. Né? Até essas lições todas serem adquiridas, é por isso que eu falei em milênios, tá? Então, vai demorar. Você é muito otimista, hein? Talvez não seja. Vai demorar muito. Mas eu estive pensando nisso outro dia, eu falei, vai virar um livro de história, né? Vai virar um livro de história. Mas veja bem, Zé, você falou a coisa correta, e o Haroldo Dutra fala sobre isso o seguinte, sobre a questão dos ciclos. Né? Os ciclos, geralmente, tem vários tipos de ciclos, mas os judeus usaram muito o ciclo setenário, né? Do 7. Né? Ele fala que nós estamos no final desse ciclo. Esse ciclo começa lá em Adão e Eva. Uhum. Né? 3.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Né? Aí vem o Cristo. 2.000 anos depois, cá estamos nós, ou seja, 7.000 anos. Né, um ciclo. A Bíblia, no caso, o Haroldo fala isso. Em Adão e Eva começa esse ciclo e acaba no Apocalipse de João, que é quando vem a Nova Jerusalém. É o que você acabou de falar. Logicamente, depois que houver essa como é que se fala? Nós conseguimos terminar esse ciclo. Terminar esse ciclo, logicamente, virão outros ciclos, né, sim, com outros ensinamentos, outras informações, né, onde, cada vez que passa, nós vamos nos tornando mais responsáveis. Sim. É isso? Trabalhar mais, um monte de coisa. Sair do primário, ir para o secundário e vamos embora. As lições também serão mais difíceis. Né, que às vezes pensa, não, que eu vou evoluir, que o espírito evolui. Não, o espírito evolui, trabalha que não para. O problema são as decisões. Jesus vai falar daqui a pouco aqui, no versículo 18. Ele vai falar uma coisa muito referente a isso, sobre essa questão da responsabilidade, principalmente dele. Ele vai falar uma frase aqui que nós vamos, né? Opa! Né? Quer dizer, evoluir, a gente às vezes pensa que aquele filme do Robin Williams, né? A vida depois... Não, como é que é? Amor depois da morte? Amor após a morte. Após a morte. Além da morte. Além da morte. Ótimo. Né? Que o paraíso é um parque lindo, uma cachoeira, um lago, né? O pessoal andando de triciclo, né? Outros batendo papo, sentando na relva. E aquilo não é o paraíso que nós vamos ter. Aliás, ninguém tem aquele paraíso, né? Só na imaginação mesmo. Mas ficou bonito o filme, né? Ficou muito bonito. Principalmente mas na novela Viagem também tem esse paraíso, é uma viagem. Também tem esse paraíso. A parte mais interessante do filme não foi esse paraíso, não. Não, foi ele pisando na cabeça dos outros lá embaixo. Dele. Ali pegou o negócio. Aí a gente pega o livro Ação e Reação no início, né, que o André Luiz estava lá embaixo, né, na zona abismal, estava num lugar cheio de vidro, olhando lá para fora, de repente veio as folhas, um vento muito forte e as folhas. Aí que ele repara que não eram folhas. Não eram folhas. A nação era só. Imagina o que era. Eram espíritos. Vários formatos, tamanhos, certo? É triste falar uma coisa dessa, né? Talvez também a gente já tenha passado por lá, mas é muito triste. Bom,
Vamos ter mais uma paginazinha. Se não der tempo hoje, fica para semana que quinzena que vem você quer ler aquela página, não é, Elisa? Vamos ler ela, né? Não, a gente não precisa ler, não. Eu estava comentando com você que eu achei legal, achei que valia a pena. E calhou bem, assim, que quando eu li a página, estava falando que o Talibã lá no Afeganistão endureceu mais a vida das mulheres, entendeu? Aquilo para mim é muito sufocante. Então calhou bem a página, bem na situação, aí deu uma marca, né? Lê o Caçador de Vidas. Tu vai ver quem era o Afeganistão antes do Talibã, o que virou o Afeganistão depois do Talibã, dos russos. O filme é muito incompleto. Vamos ler o Caçador de Vidas. Vamos lá, então, Elisa? Então vamos lá. Aparição de Jesus na Galileia, 28.16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Ao vê-lo, o reverenciaram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se, Jesus falou-lhes: Foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, ide e tornai discípulo de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Bom, essa história aí, esse versículo 28, versículo 16, tem no livro Boa Nova os 500 da Galileia, tá? O que Jesus vai falar lá no monte. Quem tem esse livro, tá? Dever de casa. Os 500 da Galileia. É muito bonita essa página do Humberto de Campos, tá? De Boa Nova. E alguns referenciaram, alguns duvidaram. Agora vamos lá, o versículo 18 que nós falamos aí. Foi dada a mim, olha lá, Zé, a responsabilidade, toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ou seja, ele é o responsável direto por todos nós. Nós somos uma humanidade de quase 30 bilhões de seres na faixa do raciocínio. Raciocínio. Podemos falar humanos. Fora os outros seres que estão aqui conosco. Olha o tamanho da responsabilidade desse espírito grandioso. E quando nós falamos de Jesus, nós só nos lembramos de nós. Mas quando nós falamos, o animal, uma alma grupal que tem seus responsáveis. Os responsáveis pelo responsável é ele. Ele que é o coordenador de tudo isso. E tudo funciona perfeitamente. Né? Só quem estraga o negócio somos nós. Né? A natureza funciona tudo na santa paz. Nós aqui. Né? Então está aí. O espírito, né? Uns falam arcanjo, a evolução que nós não temos ideia. Nós falamos Jesus com a boca cheia, mas não temos ideia da evolução desse espírito. Mas está claro aqui, toda a autoridade no céu e sobre a terra. Aí nós vamos ler, né? Evolução em 2 mundos sobre os co-criadores. Jesus é um. Aí nós vamos ver no Caminho da Luz, Jesus e sua equipe de arquitetos siderais, ajudando ele a construir o planeta. Construir não, formar o planeta. Né? Olha só. Esse é o homem Jesus. Tá? Agora aqui tem esse ide e tornar discípulos de todas as nações. O Emmanuel tem uma página muito bonita, no Fonte Viva, sobre esse ide e tornar discípulos de todas as nações. Não vou ler, não, isso não vai dar tempo, não. Fica também como dever de casa. Página 116. Tá? E o Emmanuel vai falar simplesmente aqui, mais ou menos, deixa eu deixar aberto aqui, né? A gente prestar atenção em Jesus. Ele realmente veio e ensinou, mas além disso, o que ele fez? Exemplificou.
Então, esse ensino, esse discípulo, se tornar os meus discípulos, né, que ele fala aqui, né, é através do exemplo, através dos atos, das palavras, do trabalho. É mais ou menos isso que ele vai falar nessa página. Né? Ele não veio aqui simplesmente para ir para a cátedra, ele está falando aqui, né? Ser o dono da melhor biblioteca do mundo, exaltar a palavra, não. Subir-se ao plano da superioridade cultural, não. Ele colocou o próprio coração ao amor fraterno, né? E ensinando, principalmente através do exemplo. É essa paginazinha aí que está falando sobre isso. Fonte Viva, o livro, tá esse aqui, do Chico Emmanuel, página 116, tá? Capítulo, aliás, 116. E no final, que é o 28, 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Esse versículo 20 aí, esse livro aqui, que o cara fez uma compilação, tá, de tudo que tem do Mateus, as obras de Chico Xavier e Emmanuel, tem 10 páginas. 10 páginas sobre esse versículo 20. São 10 páginas. Por isso que eu pensei, né? Está aqui. A presença divina todos os dias, companheiros de jornada, renúncia, caridade de Jesus, Jesus e paciência, não te canses, voltarás por amor, é a última. 10 páginas a respeito desse versículo aí. É um versículo muito rico. Eu não li porque eu pensei, senão esse estudo ia se estender por mais 2, 3 semanas, quinzenas, né? Realmente abrir mão disso, mas se vocês quiserem, a gente retorna a isso. Ou comecemos Paulo Estevam já na próxima quinzena. Ou a paginazinha que a Elisa tanto gostou, que a gente tinha falado aí comentando sobre ela. O que é que vocês acham? Ô, gente, pelo menos agora fala, né? Elisa, Consuelo e seu Roberto. O que vamos fazer na próxima quinzena? Eu já dei a minha opinião. Paulo Estevam. Paulo Estevam. Paulo Estevam. Consuelo e Elisa. Que rolar para mim está satisfatório. Oi? Você quer saber o que a gente faz na semana que vem? É isso que você quer saber. Na próxima quinzena, né? Sim, se a gente lê essa paginazinha do Boa Nova ou se a gente segue Paulo Estevam. É isso que ele quer saber, Consuelo. Essa Paulo Estevam. Eu acho Paulo Estevam. Ó, temos aqui 2 votos. O teu, Elisa? 3 São votos. 3 votos. Eu não preciso nem me manifestar. Não, mas se manifeste. Eu gosto de... Para quê? Quero ouvir teu voto, por favor. Não, para mim o que rolar está satisfatório. Para mim também, porque eu me coloco aqui. Então, que próxima quinzena já podemos fazer a propaganda Paulo Estevam. Tá? Todos concordam? Sim, eu concordo. Já estou concordando, já concordei já alguns dias atrás. Sempre deixando claro que vamos usar o Atos dos Apóstolos, né? Quer dizer, o Evangelho vai estar junto. Sim. Conforme tem sido o estudo, tem sempre uma folhinha. E essa folhinha vai ser, nós vamos, ela vai ser, se referir ao Ato dos Apóstolos. Então, quando a gente chega em Atos dos Apóstolos... Isso aí não tenha nem dúvida. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, o que está... Olha só como é que acontece o negócio, né? Eles descobrem, os discípulos, que tinha que dividir mais o trabalho, mas estava havendo uma falta de uma coisa, da evangelização. Os discípulos decidem que tem que haver
uma equipe de evangelização, digamos assim. Mais ou menos isso, né? A decisão do discípulo. Aí, de repente, eu estava vendo um filme de Paulo, da vida de Paulo, vendo um dos filmes da vida de Paulo, tem vários. De repente, vê um cara assim numa tenda, puxa aquela porta da tenda. Oi, eu sou Estevão. Pô, isso é modo de apresentar alguém? Emmanuel foi lá em Corinto buscar Estevão, Gesiel. Paulo teve uma noiva, não está em Atos dos Apóstolos. Ele deve ter pedido a Lucas para não colocar. Emmanuel trouxe Abigail. Né? Trouxe todo o trabalho que levou Estevão à casa do caminho. Por isso que Emmanuel explica também. Logo no prefácio, não vou ler. Sem Estevão não haveria Paulo, continuaria sempre Saulo. E Saulo precisava de alguém mais inteligente que ele para mostrar a ele que ele ainda tinha muita coisa a aprender. Ele se julgava o bambambam. E a gente vai ver pelo Paulo Estevão que os Atos dos Apóstolos é um livro, para quem não conhece Paulo Estevão, é um livro completo. Então, para encerrar, eu vou contar uma historinha. Eu tenho uma tia que ela está com 87, 88 anos, um negócio desse. A tia Raimundinha, lá em Sobral. A tia Raimundinha, desde os 14, 15 anos de idade, que lê um livro por semana. Ela é uma mulher que já leu milhares de livros. Ela tem uma cultura, assim, um papo com ela é um negócio impressionante. Muito bem, meu irmão foi lá, ficou admirado. E quis dar um presente a ela no dia que ele ia embora. Foi na livraria lá em Sobral e comprou Paulo e Estevão. Deu para ela. Aí foi embora. Passado 15 dias, ela liga para meu irmão e fala o seguinte: muito obrigado. Eu tenho 87 anos, um ano atrás disso. Eu nunca li um livro tão lindo, tão belo, que me ensinou tanto. Eu já li a Bíblia várias vezes, conheço tudo, sei tudo, já gravei tudo. Aí esse livro veio me mostrar realmente. Caraca, eu não estou conseguindo te ouvir, Fran. Tem um barulho aí que eu não estou conseguindo ouvir. Acho que não. Foi, tinha um barulho realmente. Parou. Passou? Parou. Então, ela agradeceu muito mesmo, que ela nunca tinha lido um livro tão lindo que explicou tanta coisa a ela. Ela só soubesse que o espiritismo era tão bonito assim, que eu era espírita há mais tempo. Né? A véia se converteu. Graças ao livro Paulo Estevão. A capacidade intelectual dela deve ser uma coisa fora de série, né? Que eu não a vejo tem mais de 20 anos. Então, vamos ver. Estou vibrando demais antes da hora. Né? Que Deus nos ajude, que seja um bom estudo, né? Vai, será. Vai ser bom estudo. Paulo Estevão é isso aí, é passar a conhecer tanta coisa que vivemos enganados desse tempo todo. Então, realmente é isso que nós vamos encontrar estudando Paulo Estevão. Ó, já deu a hora, já passamos um pouquinho, vou até parar a gravação. E já vamos fazer a propaganda, né?